Tá demorando. Muito bem, então estamos gravando. Bom dia. Bem-vindos a todos que estão aqui ou aqueles que estão nos assistindo depois. Esse é o nosso 17º encontro síncrono e é a nossa segunda e talvez última parte da aula a respeito da acústica, né, que é um ramo da física que vai se dedicar ao estudo exclusivamente do som. Se o som é uma onda sonora, né? O som, aliás, é uma onda mecânica, tridimensional, longitudinal, né? Então, essa acústica está dentro do ramo da física ondulatória, né? Faz parte da física ondulatória. Beleza? Então, na aula da semana passada, a gente viu algumas características do som. Vimos principalmente que um som alto é um som agudo, que é um som com frequência muito grande e comprimento de onda pequeno, né? Frequência grande, comprimento de onda pequeno. Faz muitas vibrações ou oscilações no mesmo intervalo de tempo. E um som baixo é um som grave, certo? Tá? Que é o mesmo que um som, a gente chama, né, na prática de um som grosso, né, uma voz grossa. Que quer dizer um som de baixa frequência ou de grande comprimento de onda, tá? Então a altura não tem a ver com o volume do som. O que tem a ver com o volume do som é a intensidade sonora, tá certo? Intensidade sonora. A intensidade sonora, então, define o volume. Um som com volume grande, volume, né, considerado, é um chamado de som forte. E um som com volume pequeno é chamado de som fraco, tá? A grandeza da onda que determina o volume é a amplitude da onda, né? O pico que ela tem. Quanto maior o pico, mais intenso, maior volume ele vai ter. Quanto menor o pico, menos intenso, menor o volume ele vai ter. E a gente viu também o timbre, que é uma característica que é determinada pela forma que a onda faz, no desenho que ela faz, tá? E que permite eu diferenciar dois sons de mesma frequência, de mesma intensidade, vindo de fontes diferentes, porque cada fonte vai gerar onda num formato, né? Então cada fonte vai ter o seu timbre. O timbre é o sabor, é a cor do som, vamos dizer assim. Nós vimos também que o som que o homem consegue ouvir está ali na faixa de 20 a 20 mil Hz. O que está abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom, e o que está acima é chamado de ultrassom. E eu falei para vocês na aula da semana passada sobre aqueles apitos de cachorro, né? Que eu tinha até um aplicativo no celular e eu não conseguia ligar o celular na mesa, mas eu consegui ligar através de um adaptador da minha mesa de som aqui. E por isso que no começo da aula estava tocando uma música aí para vocês, até para eu testar isso. Então eu vou não só mostrar o apito de cachorro, que vai mostrar para nós que os sons, quando eles vão chegando perto de 20 mil Hz, já fica difícil de ouvir, mas também eu tenho um outro aplicativo aqui que ele gera ondas de frequência que eu quiser, e eu vou colocar uns sons próximos de 20 Hz, e aí vocês vão ver também que é difícil de ouvir, ok? Então, o meu primeiro aplicativo que eu vou usar aqui é esse de gerador de ondas, né? Eu digitei no Play Store gerador de ondas. Opa, Disney não, isso aqui é a propaganda. Propaganda é o que a gente mais tem, né? Nesses apps gratuitos. Tá? Então eu digitei no Google Play, eu falei App Store, não, eu digitei no Google Play. Gerador de ondas e baixei o primeiro que tem aqui. Então, se vocês perceberem aí, ó, eu coloquei um som de 23 Hz. Eu não vou começar com 23 Hz, não. Eu vou começar com um som mais alto, com maior frequência. Aqui, ó, um som de 40 Hz. Tá? E eu vou dar um play aqui e vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo ouvir esse som ou não. Quer dizer, me dizer não, vocês podem comentar aí no chat, só ouvi, não ouvi. O 40 Hz é para todo mundo conseguir ouvir. Deixa eu silenciar as notificações. Beleza. Tá? Deixa eu sair disso aqui também, que eu estava lá no link antigo. Beleza? Então atenção, presta atenção, vou dar o play, hein? Ó. Tá tocando. Tá conseguindo ouvir aí?
40 Hz? Tá todo mundo ouvindo de 40 Hz? Não. Não? Então vou aumentar um pouco o volume. Agora acho que tá indo, professor. Eu aumentei aqui um pouco o volume, tá? Mas vamos subir a frequência. Vamos subir a frequência. Vamos por 60 Hz. 60 Hz todo mundo tem que ouvir, hein? Quem não ouvir tem que procurar um otorrinolaringologista. 60 Hz. Todos ouvem? Sim. Aê, crianças. Tranquilo de ouvir, né? Então tá. Então agora eu vou voltar no 40. A gente vai ver no último slide da aula de hoje que a capacidade da gente de ouvir um som está relacionada com a frequência, mas com a intensidade também. Não adianta eu ter um som de 500 Hz, mas com um volume muito baixo, que eu não vou ouvir, né? Então eu aumentei o volume aqui. Agora o de 40. Vamos voltar para o de 40. Play, tá tocando. Alguém consegue ouvir? Então só escreve quem consegue. Isso. Sim. Juliana, muito bem. Então agora vamos para o de 30. Esse é um desafio maior para a sua capacidade auditiva aí. 30 Hz, gente. Valendo. Tá tocando. Sim. Olha, vocês estão com um ouvido muito bom. E agora vamos para o de 20 Hz, então. Teoricamente é o som mais baixo que o homem consegue ouvir. Baixo, estou falando de frequência, não, o som mais baixo, mais grave. Tá tocando. Quem ouvir, fala eu, escreve eu. Ou pode falar também. Olha, tem bastante gente ouvindo. Ah, o meu volume aqui na mesa tá no talo, né? Na mesa de som, que tá clipando, até como a gente fala, né? Então por isso que vocês estão. Eu me senti surdo, não ouvi nada. Quem não ouviu? Desculpa, quem falou que não ouviu? Eu não ouvi nada. Ah, legal, é normal. Eu não sei se eu estaria ouvindo, não. Tá? Em geral é assim. Assim, em geral a gente não consegue ouvir um som de 20 Hz, a menos que ele tenha uma intensidade muito grande, tá? Então vocês vão ver lá o último slide da nossa aula. Eu não vou apresentar a tela agora para não melar o meu esquema aqui. Mas a gente vai ver que, sim, para eu ouvir um de 20 Hz, ele tem que ter uma intensidade muito forte, é um som difícil de ouvir, beleza? Assim que a gente terminar esse experimento aqui, eu já ponho lá no slide para vocês. Agora vamos com os sons mais altos que o homem consegue ouvir. Então, eu vou mudar o meu aplicativo e vou para aquele aplicativo apito de cachorro que eu falei para vocês. Ó. Então esse é um... Aí, ele disse que o nome é aplicativo de cachorro, apito de cachorro. Quem tá de não, fone é agora que não vai ouvir. o outro tá ligado. Perdão. Agora parou. Quem tá de fone agora não vai ouvir mais nenhum. Estourou, né? Então, eu vou precisar baixar o volume. Precisa baixar o volume, senão isso vai machucar o ouvido de vocês. Tá? Ó, baixei bem o volume. Então, 8.000 Hz. Já começa a ficar um som bem irritante, tá bom, gente? Deixa eu ver se tá tocando. Tá tocando? 8.000 Hz, tá? Então agora vamos aumentar a frequência. Oh, Senhor. Dá-lhe propaganda. 10.000 Hz. 12.000 Hz. Vai ficando cada vez mais irritante o som, né? 14.000 Hz. 16.000 Hz. 18. Aqui, ó, eu já teria que aumentar o volume, aumentar a intensidade para ouvir melhor. Tem alguém que não está ouvindo? Eu vou parar aqui, porque senão vocês vão enlouquecer vocês. Tem alguém que não estava ouvindo de 18.000 Hz? Escreve aí no chat. Alguém não ouviu? Todos ouviram?
Beleza. Então agora vamos pro 20. Opa! Vamos pro 20 mil Hz. Tá? 20 mil Hz. Quem tá ouvindo aí, escreve aí no chat. Tá tocando 20 mil Hz. Eu, Dorine, Júlia. Muito bem. Vocês têm uma audição muito boa. Tá muito irritante o som? Eu tô sem retorno, infelizmente. Sim, bem irritante, né? Vou parar, chega. Vamos ver. Ih, não tem, ele só vai até 20 mil Hz. Vamos ver se no outro aplicativo ele passa de 20 mil. Ó, vou colocar o 22 mil Hz aqui, tá? Tem alguém ouvindo? É o máximo que ele consegue gerar. Eu tô ouvindo. Muito bem, Ana. Maravilha, vocês têm uma audição muito boa, tá? Claro que a gente tem aqui o balanço do volume, tá bom? Gente, então olha, deixa eu já colocar naquele slide que eu falei, então vou fechar minha câmera e apresentar a tela para vocês, para a gente já finalizar isso, daí a gente vai entrar em outras partes, vamos fazer umas contas, né? Faz tempo que a gente não faz conta nenhuma. Tem uns exercícios para a gente calcular aqui, uns bem simples, outros nem tanto. Vamos lá. Bom, então aí, ó, esse é o gráfico da capacidade auditiva do ser humano. Então vocês vão perceber, ó, onde está dentro desse desenho aqui, ó, parece que forma uma boca, né? Ó, é o que a gente consegue ouvir. Então vocês vão perceber que um som, por exemplo, de 50 Hz, para ele ser audível, ele tem que ter uma intensidade muito forte, ó, acima de 80 decibel. A gente já vai estudar o decibel na aula de hoje. Se ele estiver abaixo, eu não consigo ouvir. Tá? Os sons que a gente estava ouvindo lá de 15, 20 mil Hz também, para eu conseguir ouvir ele tem que ter uma intensidade muito forte. Ó. Toda essa zona aqui, se ele tiver intensidades menores que 80 decibéis, eu não vou conseguir ouvir também. Tá? O próximo slide é o mesmo gráfico, né, só que de uma forma diferente. Talvez até um pouco mais preciso e mais legível o nosso gráfico, né? Ó, então, ó, dá para ouvir o som de 20 Hz? Sim, a gente ouviu, mas ele precisa ter uma intensidade bem alta. Dá para ouvir o de 20 mil? Dá, mas tem que ter uma intensidade bem alta aqui, ó. Ele belisca o amarelo, tá na zona da audição. Em geral, esses sons de 20, ó, 100 Hz é muito difícil ouvir, né? A menos que ele tenha intensidades altas aqui. Quais são os sons que eu consigo ouvir com facilidade? São sons aí, ó, de 1000 até 10 mil Hz. São sons que eu facilmente ouço. Que são sons bem agudos, assim, em geral, né? Por exemplo, quando a gente está cantando, a gente não chega perto disso, né? As notas musicais. Então são sons bem agudos. Então são sons que são, no nosso cotidiano, relacionados a sirene, a alerta, a alarme, né? Que isso vai fazer com que a gente ouça com facilidade e ouça a longas distâncias, né? E aí, sempre que eu tiver um som com intensidade maior que 20 dB, a gente vai falar disso, ele já é um som que gera dor. Tá? Então, tá aqui o limiar da dor. E a dor pode ser gerada também pela frequência, né? Como vocês sentiram aí na pele, né? Conforme foi aumentando a frequência, foi gerando a dor, né? Tem uma zona aqui, ó, que eu posso ter um certo conforto, mesmo passando de 120, né? Que é esses sons aí de 800 até 1000 e poucos Hz. Tá legal? Bom, então vamos voltar pro início, né? Então, como nós falamos, né, nós vimos sobre o timbre, sobre a frequência.
Vamos já começar a aula, a gente vai fazer bastante exercício na aula de hoje, diferente do que foi semana passada, né? Então já começamos com esses 2 exercícios teóricos aí, para a gente relembrar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, peraí. Para a gente relembrar o que foi a nossa aula da semana passada, onde falamos de algumas propriedades do som, né? Do timbre, da frequência, da amplitude. É ruim estar sem o mouse, viu? Já chegamos, gente. Espera aí, tem um pouquinho de paciência aí. Beleza. Só quero voltar aqui. Aê, agora vamos. Então, nós já vamos começar fazendo um exercício que envolve o timbre e frequência, tá? Então, tá aí. Exercício número 1, começando, diz o seguinte. Uma pessoa toca o piano uma tecla correspondente à nota Mi. E, em seguida, toca a mesma nota no violão. Pode-se afirmar que serão ouvidos 2 sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes? Não necessariamente. Amplitude está relacionado com volume. Tá? Tem alturas diferentes? Não. Altura está relacionado à frequência. Se eu estou tocando o mesmo Mi, ele vai ter a mesma frequência. O que define uma nota musical é a sua frequência. Eles vão ter intensidades diferentes? Bom, intensidade diferente é o mesmo que amplitude diferente, então não poderia a C estar certo, senão a A estaria certa. O que faz com que eu possa diferenciar esses 2 sons é porque eles têm timbres diferentes. Por que eles têm timbres diferentes? Porque eles vêm de fontes diferentes, né? Uma é o piano, outra é o violão. Então isso faz com que eles tenham formas diferenciadas. A onda, né? A onda, então ela vai ter formas diferentes, tá? Vai ter o mesmo comprimento de onda, porque é a mesma nota, vai ter a mesma frequência, vai ter o mesmo comprimento de onda, pode ter a mesma intensidade, sim ou não, né? E não falou, não posso opinar sobre isso, mas com certeza vai ter formas diferentes, beleza? O exercício 2 é bem parecido, só que não é, tá? Ele fala assim: uma pessoa toca ao piano uma tecla correspondente à nota Mi, e em seguida a que corresponde à nota Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos sons diferentes porque as notas sonoras correspondentes a essas notas têm amplitudes diferentes? Não posso afirmar. Tem alturas diferentes? Sim, tem alturas diferentes. Lembra que a altura não tem a ver com volume, tem a ver com o grave ou com o agudo o som é. Certo? Beleza? Então eles têm alturas diferentes, eles têm frequências diferentes, têm comprimentos de ondas diferentes. O timbre é igual. Por que o timbre é igual, professor? Porque ele tocou no piano as 2. Aqui ele tocou em 2 instrumentos, aqui é uma fonte só, então o timbre era igual. Beleza? Isso foi fácil. Exercício 3. 2 diapasões A e B emitem ondas sonoras de frequência 440 Hz e 715 Hz, respectivamente. Aponte a alternativa correta. Letra A, o som B é mais intenso? Como é que eu vou saber se o som B é mais intenso? Intensidade está relacionado com o volume, com a amplitude da onda. Eu não tenho essa informação. Tá? A única informação que eu tenho é da frequência, e que são 2 diapasões diferentes. B, o som A é mais alto que o B? Não, o som A é mais baixo. A é mais baixo, por quê? Porque ele tem uma frequência menor. Lembra que a altura do som tem a ver com agudo ou com grave, tem a ver com a frequência, tá? C, o som A é mais forte que o B? Não, ser forte ou ser fraco é o mesmo que falou na letra A, da intensidade, do volume, eu não posso afirmar nada. O som B é mais agudo que o A? Com certeza, porque ele tem maior frequência, então pode marcar a letra D de Deus.
O som A tem timbre diferente do som B? Não, porque se é diapasão, embora seja dois diapasões, né? Eles vão emitir o mesmo som, que é um som puro, né? A gente tem lá no laboratório, infelizmente, né? Não podemos ir lá brincar com os diapasões. A gente tem lá no laboratório, tem 2, 3 diapasões lá. Você pode bater e você vai ouvir o mesmo som, é o mesmo timbre, tá? Ele é feito de um metal lá que ele dá o mesmo timbre quando você martela. E para toca violão, guitarra, aí os diapasões eram usados para afinar os instrumentos antes da gente ter os smartphones, né? Que agora a gente faz tudo pelo celular, inclusive afinar o violão, tá certo? Exercício número 4, o FOP de Minas Gerais, Universidade Federal de Ouro Preto. Sobre ondas sonoras são feitas 3 afirmações. Vamos lá, vamos ver qual está certa, qual está errada. Então a gente já lê a primeira e dá o veredito, ok? Primeira, intensidade do som é uma propriedade relacionada com a amplitude, verdade, da vibração. Quanto maior a amplitude da vibração, maior a intensidade do som, verdade. Lembra de ler a alternativa inteira, tá? Que ele pode ter uma verdade, depois uma mentira. E uma meia mentira é uma mentira inteira. Então, a 1 está certa. 2, a altura do som é a propriedade usada para classificar como grave e agudo? Sim. Está relacionado com frequência? Sim. Assim, um som grave tem frequência baixa? Sim. E um som agudo, frequência alta? Verdade. Muito bem. Quem perdeu a aula da semana passada, está aí o resumo. Terceira, diz o seguinte: o timbre é a propriedade do som relacionado à forma das ondas sonoras. Verdade. Depende da fonte que o emite. Verdade. Todas as 3 estão absolutamente corretas. Então, você marcaria a letra D de Deus de novo, né? Muito bem, agora nós vamos retomar alguns fenômenos ondulatórios aplicados ao som, aplicado à acústica, que são fenômenos que estão relacionados ao fenômeno ondulatório da reflexão, tá? Quando o som ele é refletido e ele é ouvido pela fonte que o emitiu, um som é emitido, ele é refletido, ele passa por esse fenômeno ondulatório que qualquer onda pode passar, e ele volta até o seu observador. Esse som pode gerar 2 fenômenos: o eco e a reverberação. O fenômeno eco vocês conhecem muito bem, tá? É quando eu falo e ouço, né? A repetição do som. A reverberação, talvez vocês não conheçam, talvez nem todos conheçam, mas ele está muito presente no nosso dia a dia. Aliás, mais presente do que o eco. Eu fazia um experimento com uma turma que era ir lá no corredor, lá do Hipolon, lá a gente vai ouvir a reverberação. O que é reverberação? Ele é um som que ele não conseguiu virar eco. Eu não consigo ouvir 2 sons separados. Eu falo oi e ouço um oi. Eu falo oi e o segundo som ele não conseguiu virar eco, ele emendou com o primeiro. Então eu ouço um oi mais comprido. Então numa sala vazia, num corredor, eu costumo ouvir a reverberação. Esse é um fenômeno muito usado para quem toca guitarra. Inclusive tem um pedal ou um efeito que está chamado de reverb ou reverb, que é para fazer o quê? É para gerar uma reverberação no som. Qual é o objetivo desse efeito? Fazer com que o som seja mais preenchido, né? Tá? Então eu toco uma nota, eu faço um brain, eu quero que ele faça um brain. Tá? Então eu aplico um reverb. Quem me segue no Instagram e acompanhou um story que eu fiz semana passada, eu lancei uma música semana passada e eu estava mostrando o software que eu uso para edição. E daí o que a gente faz? Em geral, todo mundo põe um pouco de reverb na voz, ou de reverberação na voz, para ela não ficar tão seca, né? Ó, essa minha mesa, eu acho que tem um pouco de reverb nesse microfone. Eu vou tentar tirar, ó. Não sei se deu diferença para vocês, mas aqui é como se eu tivesse zerado o reverb.
Deu, né? Ficou mais seco a minha voz. E se eu for aumentando aqui o efeito desse meu microfone, ele vai ficando uma voz que preenche mais, né? Eu estou sem retorno, mas esse é o efeito da reverberação. Inclusive eu falei do corredor, né? Então se você for ali na mesa ou na pedaleira da guitarra de alguém, você vai ver que um dos efeitos do reverb ele se chama hall, que traduzido para o português é corredor. Bom, mas vamos em frente, né? Falamos da aplicação e como é que a gente faz conta com isso? Bom, acontece o seguinte, gente. O nosso sistema auditivo, presta atenção, existe uma limitação fisiológica. Quando o ouvido ele recebe um som, ele vai demorar um tempo de 0,1 segundo ou 1/10 de segundo para processar o som, certo? Enquanto ele está processando esse som, se outro som chegar até o ouvido, ele não vai ser ouvido. Tá certo? Então aí vocês estão descobrindo por que não acontece eco o tempo todo, toda vez que a gente fala 24 horas por dia. Porque eu estou dando aula aqui na minha sala, minha filha está aqui assistindo Patrulha Canina, eu estou falando, o som bate na geladeira, volta, bate na janela, volta, bate na parede, volta. Mas o que acontece? Esse som está batendo e está voltando num tempo menor que 0,1 segundo. Então eu não ouço a reflexão, não que ela não exista, mas eu não ouço. Por quê? Porque eu tenho uma limitação física, biológica aqui, de levar 0,1 segundo para processar um som. Então quando eu falo, eu ouvi. Aí o som bateu, voltou, e eu não ouvi o reflexo. Por quê? Porque eu estou processando primeiro. O meu ouvido está ocupado. Tá ligado? Certo? Então aí você começa a entender por que o reverb ele precisa ter um ambiente maior. Porque precisa ter um tempo para o som bater e voltar que seja maior, que seja próximo de 0,1 segundo para acontecer o reverb. E que seja igual ou maior que 0,1 segundo para acontecer o eco. O eco, eu ouvi dois sons separados e não apenas esse prolongamento do som. Eu preciso ter um tempo de o som bater e voltar igual ou superior a 0,1. Então a gente pode calcular, como está calculado aí para vocês, qual é a distância mínima que tem que estar o objeto que vai refletir o som. Ó, veja, vamos voltar lá para o primeiro ano do ensino médio. A equação mais básica da física toda. Velocidade é distância por tempo. Considerando que a gente está no ar, vamos supor que a velocidade do som seja constante de 340 metros por segundo. Qual é a distância que o som tem que percorrer para que ele vá e volte num tempo de 0,1 segundo? Percebam, ele ir e voltar, ele tem que gastar pelo menos 0,1 segundos para eu ouvir o eco. Tá? Se eu fizer essa multiplicação cruzada, eu vou achar que distância é 340 vezes 0,1 e que distância é 34 metros. Então, essa é a distância que tem que estar o objeto? Não. Toma cuidado. Essa é a distância que o som tem que percorrer. Então, o objeto tem que estar no mínimo a metade disso, que é 17. Tá certo? Entendeu? Não entendeu? Ó, ele tem que ir e voltar em 1 segundo. Para ele ir e voltar em 1 segundo, ele tem que andar 34 metros. Mas esses 34 metros é 17 para ir e 17 para voltar. Então, o objeto que vai refletir, o anteparo, como a gente fala na física, a parede que vai refletir, tem que estar a pelo menos 17 metros. Que é a conta que está ali em cima. Ó. O que é lá em cima? Como é que a apostila fez aqui? Ela pegou o 0,1 e dividiu por 2. Porque se ele tem que gastar 0,1 para ir e 0,1 para voltar, ele tem que encontrar o objeto em metade desse tempo, 0,5. Qual é a resposta que ele chega? Exatamente a mesma, porque aqui eu tenho que dividir por 2. Então por que não tem eco toda vez no nosso cotidiano? Sempre tem eco. Porque para eu ter eco, eu preciso que o meu anteparo, que vai refletir o meu som, esteja a pelo menos 17 metros. Ai, professor, na minha sala, quando eu mudei na minha casa, estava vazia, deu eco.
Olha, a menos que a sua casa seja muito, muito grande, não deu eco, deu reverberação. A minha casinha é muito pequenininha. O meu terreno onde eu moro, ele tem 5 metros de largura. Então a minha sala nunca vai dar eco, nem reverberação, tá? Porque é muito pequeno. Ah, professor, mas eu ouvi lá. Só um minuto. Então, o que acontece? Em geral, eu tenho reverberação, que é um tempo que o som foi e voltou, num tempo que não é suficiente para gerar o eco, mas ele é consideravelmente grande para gerar um alongamento no som que eu estou ouvindo. Beleza? Então vamos fazer exercício. Eu falei que a gente ia fazer exercício hoje. Isso que a gente já viu, ressonância. Mais exercício. Deixa eu dar uma conferida aqui no meu horário. São em Brasília 9 horas e 46 minutos. Exercício número 5. Um forno de micro-ondas, o processo de aquecimento é feito por ondas eletromagnéticas que atingem o alimento ali colocado, incluindo assim as moléculas de água nele presente. Tais ondas de frequência 2,5 GHz atingem aquelas moléculas que, por possuírem a mesma frequência natural de vibração, passam a vibrar cada vez mais intensidade. O que a gente acabou de descrever aqui, que fenômeno é esse que a gente acabou de descrever aqui? Isso que nem é da acústica, né? De fenômenos ondulatórios. Esse é o fenômeno da ressonância. Eu pego, ponho uma fonte externa, ponho algo para vibrar, por emitir ondas que vibram com a frequência próxima da natural de vibração, né? Aliás, quando nós estudamos ressonância lá em fenômenos ondulatórios, a gente justamente deu o exemplo do forno de micro-ondas, ok? Agora sim, exercício 6, vamos aplicar o que a gente viu aqui a respeito do eco e reverberação. Presta atenção, a FURG do Rio Grande do Sul. O sonar é um aparelho capaz de emitir ondas sonoras na água e captar os seus ecos, as ondas refletidas, permitindo com isso a localização de objetos que estejam sob água ou embaixo d'água. Sabendo que o sonar de um submarino recebe ondas refletidas pelo casco de um navio, 6 segundos após a emissão das mesmas. Então ele gastou um tempo para detectar, 6 segundos depois da emissão. Grave essa informação, a gente tem que trabalhar muito bem essa ideia aqui. 6 segundos após a emissão das mesmas, e que a velocidade de propagação do som na água do mar é de 1.520 metros por segundo, determina a distância entre o submarino e o navio. Então eu tenho tempo, eu tenho velocidade, e eu quero a distância. É assim que o sonar faz a conta, a gente vai fazer a conta para o sonar aqui, tá bom? É assim que o morcego também se localiza. Agora, vocês têm que dar uma atenção muito grande para essa informação aqui quando vocês estiverem fazendo esse tipo de exercício. Eu preciso saber se o tempo que ele me deu é o tempo para o som ir, bater e voltar, ou se é só para o som ir. E eu tenho que saber se ele perguntou a distância para ele ir e voltar, ou só a distância para ele ir. Como o exercício perguntou que distância está o navio, eu só quero saber a distância para o som ir. O som foi, bateu no navio e voltou. Tá certo? Então eu quero saber só a distância que o som levou viajando para ir. Certo? E o som, esse som que foi me dado, é o som para a onda ser emitida, e ela foi captada 6 segundos depois da emissão. Captada por quem? Não é pelo navio, gente. Presta atenção. Quem captou a onda? O próprio submarino, o sonar no submarino. Então, 6 segundos foi para o som ir e voltar. Então, eu tenho duas opções. Ou eu faço a conta, calculo a distância e divido por 2, ou divido esse tempo aqui por 2. Tá certo? Tá certo? Então, esse tempo de 6 é para ida e volta. Como eu quero só a distância da ida, ou eu uso a metade desse tempo, calculo a distância, ou uso esse tempo e depois de calcular, eu divido essa distância por 2, ok? Vamos dividir esse tempo por 2? Então nós vamos dividir esse tempo por 2, o tempo só para a ida, só para o som emitido pelo sonar encontrar o navio, é de 3 segundos. Então é essa informação que eu vou usar, eu não vou usar mais essa.
é a decisão que eu tomei. Então, a equação mais básica da física, velocidade é distância dividido por tempo. Só um minuto. Tá? Velocidade é distância dividida por tempo. A velocidade é 1.520 metros. Eu já tenho o tempo em segundos, então eu vou achar a distância em metros. Como multiplicando cruzado? Isso aí é fácil demais, né, Antônio? O Antônio já terminou esse exercício aqui faz tempo, tenho certeza. Ó, 3 vezes 15, 45. 3 vezes 20, 60. Então dá 4.560 metros. Tá? Toma cuidado nesses exercícios, tá? Ó, tá vendo? Ó, a letra E deu exatamente o dobro. Se você jogasse um tempo de 6 segundos, você ia achar o resultado igual a letra I, mas não é a letra I. O resultado correto é a letra C. Então, o que tem de mais difícil nesse exercício? Você fazer essa avaliação. Que tempo que foi me dado? Tempo de ida e volta ou só de ida? E o que eu quero? Ida e volta ou só ida? Então, aqui eu quero só ida. Eu não perguntei quanto tempo, que distância o som viajou. Eu perguntei que distância está o objeto que refletiu, que no caso é um navio. Beleza, gente? Ó, vamos para o 7. Tendo isso em mente, hein? Temos que avaliar isso. O atirador dispara uma arma cujo som se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. Após 8 segundos do disparo, o atirador ouve o eco. Então, esse 8 segundos, ó, é o tempo para o som ir, bater em alguma coisa e voltar, porque ele ouviu o eco. Calcule a distância do atirador até a superfície que refletiu. Mas o que eu quero não é a distância total percorrida. É só onde está o objeto que refletiu. Tá? Eu tenho a velocidade, que é 340 metros por segundo. E eu quero a distância que está o objeto. Então, ou eu uso 8 e depois divido por 2, ou divido antes o 8 por 2, dá 4 e jogo na conta. Beleza? Essa é o seu papel, fazer essa análise. Eu, de propósito, nesse exercício, não vou dividir por 2, porque eu já dividi no anterior antes. Então, nesse eu vou dividir por 2 depois, tá bom? Então, vamos lá. ...340 metros por segundo é a velocidade, a distância é o que eu quero. Espera aí que tem uma criança chorando aqui, gente, vamos lá. Beleza, multiplicou o cruzado, 3 vezes 340 é igual a distância total percorrida por som do disparo ir e voltar, hein? Se liga nisso, vamos lá. 3 vezes 8, 24. Tá, coloca aí. 24. Ô, minha caneta. Vamos? Aqui. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 32. Então, isso aqui dá 2.720. Então, dá 2.720 metros. Eu acho, se eu não estiver errado. O Antônio já fez essa conta, depois ele vai confirmar para mim. Agora, isso é a distância total. Ok? Então, vou dividir isso aqui por 2. E eu vou ficar com 1.360 metros. Ok? Essa é a distância do objeto refletor. Vamos colocar assim, né? Do objeto refletor. Beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso isso para vocês. Tem que analisar o que eu quero. Normalmente eu não vou pedir distância de ida e volta, né? É difícil acontecer. Mas normalmente eu dou o tempo para ir e voltar. E você tem que perceber se você vai usar o tempo para ir e voltar ou não. Ou às vezes, gente, o exercício pode dar só um tempo de ida. Por exemplo, uma pedra caiu no fundo do poço. O som produzido quando ela chocou-se no fundo do poço leva 1 segundo para chegar na superfície. Não houve reflexão.
O som foi produzido lá no fundo e subiu. Então, esse tempo de 1 segundo é o tempo que eu vou usar na equação. Tá? Não houve reflexão nesse caso. Professor, Pois não? o Rua perguntou aqui no chat se quando o som ele é refletido, ele volta com a mesma intensidade. Muito bem, boa pergunta. É o seguinte, se houver uma reflexão perfeita, sim, volta com a mesma intensidade. Agora, você já sabe o que eu vou dizer, né? O perfeito não existe como de Rio Padre Quevedo, essas coisas do psico. Não existe perfeito, não? Não existe reflexão perfeita. Então, parte do som, ele é sempre absorvido, né? Ele é sempre absorvido. Então, ele vai voltar com uma intensidade menor, com um volume menor. Agora, com a mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, tá certo? Com o mesmo timbre, beleza? Agora, quando eu reflito, sempre há absorção. Algumas superfícies absorvem mais, outras refletem mais, né? Então, por que no estúdio lá de rádio, de gravação, eu tenho espuma na parede? Porque ali eu quero absorver o som, eu não quero reflexão. Eu não quero que tenha ali ressonância, né? Ressonância não, perdão, reverberação. Mas o senhor põe o reverb na voz. Exatamente, porque depois eu vou pôr o reverb na voz. E eu controlo a quantidade de reverb, tá? Então, eu forro a minha parede com espuma, tá? Para que ali não haja reflexão, haja basicamente só a absorção. Prosseguindo, gente, exercise number 8, Universidade Federal do Maranhão. Tem uma cachorrada latina aqui, você acha que vocês estão ouvindo, né? É duro morar na periferia, cara. Os cachorros, tem mais cachorro do que gente aqui. Tem os das casas, tem os das ruas. Nada contra a periferia, né? Até porque eu moro aqui. Mas vamos lá. É barulho. Federal do Maranhão. Um pelotão marchando atravessa uma ponte extensa de madeira. Observou-se que antes de terminar a travessia, a ponte ruiu. A causa foi o quê? Ressonância. Lembra do vídeo que a gente assistiu? Tá? Então, isso aqui, relembrando um pouquinho do fenômeno ondulatório. Exercise number 9. Eu vou deixar esse número 8 aqui de lado. Deixa eu ver, aliás, número 9 de lado. Deixa eu ver que horas são. Já são 10 horas. Vamos ver se a gente tem mais um exercício sobre eco e reverberação aqui. Tem. Vamos fazer o 10, tá bom? E aí vocês vão ter uma atividade para vocês fazerem, que é só sobre isso, ok? Então, PUC São Paulo, exercício número 10. Depois vai entrar, a última parte vai ficar para a semana que vem, a última parte da acústica. Beleza? PUC, exercício número 10. Para determinar a profundidade de um poço de petróleo, um cientista emitiu com uma fonte na abertura do poço ondas sonoras de frequência 220 Hz. Se a gente vai usar isso aqui, né? Mas vamos anotar aqui, frequência. Sabendo que o comprimento de onda durante o percurso é de 1,5 metros. Opa, por que ele deu isso aqui, hein? Para você calcular a velocidade. Ele te deu a lambida e a faca. Só faltasse calcular a vovó aqui, hein? E que o cientista recebe como resposta um eco após 8 segundos. Qual é a profundidade do poço? Puxa, 8 segundos de novo? Bom, vamos lá. Então eu tenho o som do eco. Esse 8 segundos você tem que fazer a avaliação. É o som só para ir ou para voltar? Gente, o cientista está na boca do poço. Ele emitiu o som e ele ouviu. Ele não está lá no fundo. Ele não foi lá no fundo ouvir. Se ele está na boca e ele ouviu, é porque o som saiu da boca do poço, foi lá no fundo do poço, bateu e voltou. Tá? Então, esse 8 segundos é o tempo total de ida e volta. Ok? Então, vou anotar aqui, ó. Ida e volta. Ai, mas eu não anoto nada disso. Pois é, que eu não sou muito bom de conta, então, para eu não me perder, eu faço essa anotação aqui. Eu recomendo vocês fazerem. Ok? O que eu quero? Eu quero metade da distância percorrida, né? Eu quero só a profundidade do poço.
Então, eu vou ter que usar a equação fundamental, a mais básica da física, né? Que é da velocidade média, ou da velocidade constante, distância sobre tempo. Mas antes eu vou ter que calcular a velocidade, porque eu não tenho. Eu tenho tempo, né? Mas a velocidade eu não tenho. Mas quem eu tenho? Frequência e lambda. Então, vamos lá. Vovó lambeu a faca. Perfeito? Então, qual é a velocidade? Se o comprimento de onda é 1,5 e a frequência é 220. Ó, eu sei que o Antônio já fez essa conta, mas vou ensinar vocês a fazerem de cabeça aqui. Quando é 1,5, é fácil de multiplicar. É só você pegar 200 mais metade de 200, porque é 200 mais meio dele, é uma vez e meio ele. Quem é metade de 200? 110. Então, essa velocidade dá 330 metros por segundo. Tem um outro jeito muito fácil de calcular também, que você pode usar a sua calculadora também, que é bem prático, né? Mas nem sempre você vai poder usar a calculadora. Ok? Vamos lá, velocidade. Eu tenho, velocidade agora eu já tenho, né? Vamos lá. Velocidade 330. Vou usar 4 segundos no tempo, tá? Vou até pôr de outra cor aqui, ó. Tempo 4, tá? Porque eu só estou usando o tempo de ida, porque eu só quero saber a profundidade do poço, eu não quero saber a distância de ir e voltar, não é? Então, multiplico cruzado, fica 330 vezes 4, igual ΔS. Fazendo a continha aqui, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, então fica 1.200 mais 120. Fica 1.320 metros, ok? E aqui eu já tenho a profundidade do poço, tá? Por quê? Porque eu usei só metade do tempo. Se você quisesse fazer diferente, quisesse usar 8 segundos, você iria achar 2.640 metros, iria dividir por 2 e achar 1.320 metros. Tem uma alternativa que é 2.640 metros? Com certeza tem, ó. Por quê? Porque esses caras aqui não são bonzinhos que nem eu, né? Eles não fazem a questão para você acertar, eles fazem a questão para você errar. Qual a alternativa correta? Letra D. 1.320 metros, que é um pouquinho menor do que a língua da minha sogra, né? 1.320 metros, é um pouquinho menor. Certo? Crianças e crianças, meninos e meninas, jovens e jovas do meu Brasil varonil, eu vou encerrando por aqui a aula de hoje. Infelizmente, faltou aqui a gente falar da potência, dos decibéis, que eu anunciei lá no início, né? Mas a gente chega lá um dia e espero que esse dia seja a próxima terça-feira, que próxima terça-feira é dezembro, gente. Sabiam disso? Chegamos no melhor mês do ano. Por quê? Porque tem o Natal e, claro, porque tem o meu aniversário também. Então, terça-feira que vem, se eu não me engano, é dia 1º de dezembro. Espero vocês aqui com seus gorrinhos de Papai Noel. Vocês abrem a câmera com seus gorrinhos de Papai Noel. Comendo panetone, né? Vai estar na hora do café da manhã. Mais ou menos na hora do café da manhã, às 9 da manhã. Certo, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer, pode perguntar. Vou ficar aqui. Senão, a gente encerra por aqui. E vejo vocês na próxima semana. Vou mandar atividades só sobre esses exercícios de eco e reverberação. E vai ter um exercício de múltipla escolha lá, que é bem fundamental, sobre as propriedades do som. Ok? Já vou cancelando a gravação, mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se não, um abraço a todos.